Amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor, Jesus Cristo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, meus irmãos queridos. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês, ouvindo da palavra do Senhor, juntos, partilhando esse tempo, e que a gente possa ser encaminhado nessa palavra, que é uma palavra dura, difícil, e que no Evangelho de Mateus é particularmente duro, né? Mas que o nosso coração esteja no lugar correto. Enfim, como falei, hoje nós vamos falar sobre o Advento, esse tempo litúrgico onde nós somos confrontados com a realidade que o nosso Jesus está voltando. Mesmo que a gente, muitas das vezes, eu sei que vocês talvez já se perguntaram isso, como eu também sim, nossa, Jesus está demorando, né? Já faz 2025 anos aí, já vamos para 2026, ele não voltou ainda. Mas existe uma verdade inegável nesse texto, porque Jesus voltará de forma inegável. E mesmo que ele não volte, enquanto nós estamos aqui vivos, nós um dia estaremos com ele e nós não sabemos a hora. Então, mesmo que a gente tenha a convicção de que o nosso Cristo voltará, a gente tem a certeza que, se ele não voltar antes, nós voltaremos para ele primeiro. Então esse não é um tipo de texto que a gente simplesmente ignora da Bíblia, porque ele se tornará uma verdade na nossa história. Jesus, então, ele vai falando, né, sobre o dia em que ninguém conhece. E ele vai destacando, nem os anjos, nem os homens, nem o próprio Filho durante sua encarnação, ali no verso 36. Isso não é uma ameaça. Não é algo que Jesus falou para colocar medo na gente. Eu tenho certeza que quando a gente fala de volta de Jesus aqui, todo mundo já foi aterrorizado com isso aí. Todo mundo já pensou, será que se eu, sei lá, alguém me cortar no trânsito, eu falar um palavrão, e Jesus voltar naquela hora, será que eu vou ficar? E a gente vai criando e construindo essa fé meio gincana, que uma hora a gente está salvo, uma hora a gente não está, né? Essa coisa assim meio difícil de lidar. E por muito tempo na minha vida eu tinha muito medo da volta de Jesus. Até porque eu tinha muitos planos na minha vida que eu achava que eram muito mais importantes. Falei assim, Jesus, eu quero muito o Senhor volta, mas assim, depois que eu casar, tiver uns filhos, assim, pelo menos uns filhos. Só trazer um pouquinho de água para mim, por favor. Ah, café tu botou aqui? Ah, nem vi. É. Nossa, o café tá delicioso. Glória a Deus pelo café. E aí, gente, eu ficava com esse medo porque, naturalmente, nós temos muitos projetos, muitas coisas, muitos sonhos.
E a gente às vezes está tão fixado com os nossos olhos nas coisas desse mundo que a gente não consegue olhar para Jesus e perceber que a solução da nossa vida e aquilo que os nossos sonhos a gente acredita que pode dar, Jesus pode dar plenamente para nós quando ele voltar. E esse diagnóstico, né? Esse texto vai diagnosticando em nós alguns problemas, porque o nosso problema não é simplesmente uma ignorância sobre o fim do mundo. O nosso problema não é não saber quando Jesus vai voltar ou não. E a gente tem aí muitos exemplos de pessoas que tentaram ficar chutando quando Jesus iria voltar, ou profetizando que alguma coisa iria acontecer. Eu não tenho nenhum problema com profecia, desde que se você errar, você vai pedir desculpa depois. Ninguém nunca pede desculpa, eu nunca ouvi ninguém pedindo desculpa por isso. Mas o nosso problema não é a nossa ignorância a respeito de quando Jesus vai chegar, mas o nosso problema é a nossa indiferença no presente. Nós, às vezes, até cremos em Cristo, mas nós vivemos igual quem não crê. Ou temos uma mentalidade igual quem não crê. A única diferença é que a gente vai na igreja no domingo. As coisas boas dessa vida, como o trabalho, rotina, os nossos relacionamentos, eles vão virando, ao invés de bênçãos, anestésicos na nossa vida. Coisas que a gente vai pedindo, esperando, acreditando que a vida poderia melhorar um pouquinho mais. É como se fosse um aliviador de sofrimento. Mas a esperança é na volta de Jesus, porque senão a gente fica sonâmbulo espiritualmente. A gente está acordado, mas não está, você está dormindo. E quantas vezes a nossa experiência de fé no reino de Deus tem sido como um sonâmbulo? Não, eu venho domingo. Não, eu leio a palavra. Não, eu sirvo na igreja. Mas a gente pode fazer tudo isso dormindo, como um sonâmbulo. A gente está de pé, a gente está andando, mas a gente está dormindo. Então, antes de Jesus começar a falar sobre vigiar, Jesus se coloca como aquele que voltará. A vigilância cristã, então, não vai nascer de um medo do futuro, mas da certeza daquele que vem para nos dar esperança. Queria convidar você novamente para ler comigo o verso 37 até o verso 39. O verso 37 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus então vai nos lembrando dessa história de Noé que acontece lá em Gênesis, e é uma das histórias que, pelo menos quando eu era criança, eu ficava fascinado. Toda criança, né? Tem bichinho, a gente não para muito para pensar que foi uma destruição em massa, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uma Bíblia e a capa da Bíblia era a Arca de Noé. Óbvio, que criança adora bicho, né? Mas é muito interessante que o texto vai dizer o seguinte: as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas se casavam, as pessoas trabalhavam, elas viviam suas vidas, como nós hoje vivemos. É muito interessante que Jesus está dizendo assim, não haverá tantos, digamos assim, sinais totalmente óbvios de que o dilúvio está chegando. O sinal que existia no caso de Noé era a profecia de Noé. Noé avisava para as pessoas que o dilúvio estava chegando. E as pessoas zombavam dele. Então o sinal que existe de que Cristo está voltando, acima de tudo, a gente fala muito sobre guerras e rumores de guerras, etc. Ano que vem nós vamos estudar Apocalipse e vamos esclarecer algumas coisas aí. Mas a principal coisa e evidência de que Cristo está voltando é isso aqui, ó. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos disse que ele voltará. Então, às vezes a gente fica tentando chutar a data como uma maneira de nos anestesiar até um ponto em que seja bom a gente se arrepender antes de voltar. Para pensar, qual que é a vantagem de saber que Jesus vai voltar se não ficar anestesiado até um momento oportuno e aí você vigia naquele tempo ali e volta? É muito confortável. A nossa curiosidade, na verdade, é uma vontade de nós não sermos vigilantes. É uma forma de nós fingirmos que está tudo bem. Então, o inimigo da nossa fé não é o sofrimento, não é a dor, não é aquilo que a gente passa. Mas muitas das vezes, o sofrimento, o problema da nossa vida
A questão da nossa vida é a nossa rotina. Lutero falava uma coisa muito interessante, acho que eu falei no último culto. Ele falava assim: o pecado venial é um pecado mortal. E o pecado mortal é o pecado venial. O que quer dizer com isso? Vou tomar um café aqui e vou explicar. Ele queria dizer que muitas das vezes os pecados que nos afastam de Deus de forma tão grave, a gente se arrepende, a gente reflete, a gente busca transformação, a gente busca cura, a gente busca mudança de vida, conversar com alguém. Mas aqueles pecados cotidianos, pequenos, que vão destruindo a nossa confiança no Senhor, que vão destruindo a nossa fé, que vai destruindo o nosso amor a Deus, o nosso amor ao próximo, como a gente leu aqui, esses pecados muitas das vezes nos levam para o inferno. Porque a gente não olha para eles. A gente trata como se fosse comum. Então, muitas das vezes nós tratamos o trabalho como um fim. Como essas pessoas da época de Noé. Como um fim. Eles estavam muito preocupados com as suas próprias agendas, compromissos. Aquilo que eles tinham como mais importante, eles não estavam dando atenção àquilo que realmente importa, porque, infelizmente, eles não conseguiam notar o tamanho do problema. Então a gente vai deixando muitas vezes a nossa agenda guiar a nossa alma. A gente vai deixando a nossa vida espiritual se tornar um extra na nossa semana. Algo que a gente faz quando dá tempo. Algo que a gente faz se dá para encaixar um horáriozinho no meu dia. E não como uma prioridade de quem eu sou. Nós vamos colocando confiança em coisas tão passageiras. A gente, por exemplo, no nosso trabalho, a gente só pode trabalhar enquanto a gente tem saúde. Quantas pessoas a gente conhece que perderam sua saúde e não tinham mais como trabalhar? A única coisa que a gente não pode perder é a fé em Jesus. Então Cristo, nesse texto, é o verdadeiro Noé, porque ele é o único que constrói uma arca antes da chuva também, de verdade. E diferente de Noé, que simplesmente avisava, Jesus é aquele que traz cada um de nós para estar na arca. Ele é aquele que vai até o nosso encontro e nos leva para a arca. Ele não simplesmente nos convida a fugir do mundo, mas andar nele com um olhar que percebe a eternidade dentro das coisas comuns do nosso dia. Estarmos vigilantes. Aliás, vigilância não é isso? Os exemplos que Jesus coloca tanto nesse verso como no verso à frente, quando vai falar das pessoas que estão trabalhando e uma delas será levada, é a ideia de que existem duas maneiras, duas formas de nós vivermos, de nós trabalharmos, de nós cuidarmos da nossa família, duas formas de dirigir um carro, duas formas de entrar no nosso trabalho, duas formas de ir para a academia, duas formas de dormir. E mesmo que não pareça tão perceptível aos olhos humanos, o texto vai nos dizer que essa vigilância não é uma paranoia. Essa vigilância é um estado de confiança na promessa. A gente não vigia porque a gente quer ir para o inferno, a gente vigia porque a gente confia no Senhor. E Ele nos mandou vigiar e agora eu quero estar presente porque eu não quero perder quando Ele chegar. Então, queria convidar você para ler comigo o verso 40 e o verso 41, por favor. Verso 40 até o 41. Diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Existem outros textos da Bíblia, os evangelhos sinóticos, que vão destacar que existe um dormindo e um vai e o outro dorme, né? A ideia aqui é a seguinte, que a gente precisa entender. É possível nós fazermos as mesmas tarefas, termos as mesmas rotinas. É possível a gente acordar no mesmo horário que a gente acorda e dormir no mesmo horário. Mas o nosso dia ser guiado de uma maneira diferente. É muito legal porque Jesus não está falando para pessoas que são descrentes nesse texto. Jesus está falando para crentes. Crentes que estão trabalhando. Crentes que estão cultivando a terra nesse texto.
mas apenas um deles está vigilante. Apenas um deles. Jesus vai mostrar para nós que a vigilância não é isolamento. A vigilância, ela é uma postura interna. Nossa, eu oro muitas horas por dia. Que bênção. Mas que estado de vigilância a gente está durante o resto do dia? E é muito interessante que a gente, muitas das vezes, vigia de modo tão legalista. A gente quer vigiar porque a gente tem medo de pecar. Mas percebeu que a gente nunca vigia para ter a chance de abençoar alguém? Tem uma coisa muito errada na forma como a gente está vigiando aqui. A vigilância de Jesus durante toda a sua vida não era simplesmente algo que ele fazia internamente. Era algo que ele fazia para os outros. Ele sempre estava vigiando as necessidades das pessoas. Ele sempre estava vigiando os olhares das pessoas. Ele sabia quem cria e sabia quem não cria. Quando ele curava alguém, a coisa mais importante, o milagre mais importante não era levantar paralíticos, nem ressuscitar mortos, mas ressuscitar corações. Então, quanto da nossa vida nós estamos muitas das vezes anestesiados? A gente não consegue evangelizar, a gente não consegue falar de Jesus, a gente entra no nosso trabalho como se fosse simplesmente uma questão financeira, sai de lá e acabou. Às vezes a pessoa não sabe nem que a gente é crente. E isso mostra como nós não estamos vigiando. Porque nós não estamos simplesmente vigiando para sermos salvos, mas vigiando para também ajudar outros a amadurecer na fé e serem salvos também. Então a gente vai vigiando através desses excessos, um tipo de hiperatividade espiritual, um ativismo religioso, tentativas de nunca descansar de fato. Mas essa vigilância ansiosa também é sono, porque ela é autocentrada em nós. É sobre mim, é sobre eu não pecar. As coisas são trocadas. E às vezes é tanto sobre eu não pecar que a gente não pensa. Realmente, a gente tem que vigiar para não pecar. Mas quantas das vezes o nosso pecado não é só sobre nós, também é sobre o próximo. Os nossos pecados afetam as pessoas ao nosso redor também. Então nós precisamos vigiar também por elas. A vigilância que Jesus está falando é o oposto. É viver com o coração disponível, mesmo quando nós estamos trabalhando, estudando, vivendo nossas vidas, cuidando dos filhos, descansando ou até dormindo. A vigilância é um estado de confiança no Senhor. Cristo, então, é aquele que esteve no campo, no moinho da vida humana, trabalhando, comendo, caminhando e dormindo, mas sempre consciente do Pai, sempre consciente da sua missão. E agora, pela sua presença em nós, Ele quer compartilhar esse despertar dos nossos corações. Que nós possamos ter um coração diferente quando a gente sai dessa porta. O nosso culto termina com vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. O nosso culto é um envio. Envio para vigiar, envio para abençoar, envio para evangelizar, para curar. Então, quando a gente coloca isso no nosso coração, a gente percebe que o Senhor não quer nos dar medo. O Senhor quer nos dar esperança. A vigilância tem que ser uma alegria na nossa vida. A gente tem que pensar, Senhor, hoje eu vou dirigir, vou para o meu trabalho, mas o Senhor está comigo. E eu não estou vigiando porque eu tenho medo de sofrer um acidente de carro e isso me levar. Eu estou vigiando porque eu quero estar com a Tua presença no caminho até o meu trabalho. Eu não quero te perder, eu não quero me distrair da Tua presença. Queria convidar você a ler comigo o verso 42 e 44, que diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Texto fortíssimo. Jesus usa um exemplo fortíssimo. Um senhor, se ele soubesse a hora que vai entrar um ladrão, ele dobraria sua atenção. Ele estaria preocupado em cuidar da sua casa, nesse caso, do seu coração.
Mas é muito interessante no texto que essa imagem provocadora, né, vai mostrando para nós que a vigilância cristã não é simplesmente medo, é uma prontidão. A questão é, se você soubesse a hora que vai chegar o ladrão, você ficará com muito medo e você vai se esconder. Não, a questão é, se você soubesse a hora que você vai chegar o ladrão, você vai se preparar para isso. Como seria essa preparação? Talvez olhar os trincos das janelas, talvez olhar se a porta está trancada direito. Lá em casa, não sei vocês, eu tenho um toque de saber se a porta está trancada mesmo. Então, às vezes, eu vou dormir e penso, gente, será que eu tranquei a porta? Aí eu levanto da cama. Aí vou lá e vejo se a porta está trancada. Mas a questão é que isso não é simplesmente motivado pelo medo, mesmo que a gente fique com medo de dormir com a porta aberta. Uma vez aconteceu. Algumas vezes, na verdade. Mas a questão é uma prontidão. Eu estou preocupado comigo, com a minha esposa, com as coisas que a gente tem, até com os gatinhos, ficou preocupado, né? Ou seja, existe algo importante dentro da minha casa que me motiva a levantar da minha cama, levantar do meu descanso, levantar da inércia para olhar a porta e ver se a porta está trancada. Na nossa vida também é assim. Se nós não levantarmos das nossas camas espirituais e não formos até a porta ver se a porta está trancada, de verdade, a gente coloca em risco tudo de importante que está no nosso coração, que é o Evangelho de Jesus, que é a nossa família, que é o nosso trabalho. Vigiar não é sobre não ser roubado. Vigiar é sobre amar aquilo que está na casa. E quem está na casa? E a gente não pode jamais, como eu falei aqui antes, confundir essa prontidão com paranoia. Muitas das vezes a gente vive, e aí é um outro problema, o exagero, que é, você vê que a porta está trancada, mas você não confia. E aí você começa a pensar, meu Deus, se tiver alguém, se alguém pegou minha chave aqui na hora que eu não vi, fez uma cópia, e se alguém entrar e eu não perceber, e aí isso começa a virar paranoia. E na nossa vida a gente é muito assim. A gente vai vivendo exausto, tentando controlar tudo, vai tentando controlar corpo, finanças, trabalho, a nossa reputação, a gente vai tentando controlar tudo. E essa vigilância vai baseando na nossa autossuficiência, na minha habilidade de se preparar para todas as situações. E aí a gente vai perdendo o prazer de estar na casa, porque quando a gente está na casa, a gente está com medo o tempo inteiro. Jesus vai expondo a nossa alma porque nós tememos perder o controle, porque secretamente nós acreditamos que somos nós que sustentamos a casa. Mas Cristo é o dono da casa, não somos nós. E esse dono da casa nunca dorme, diferente da gente. É ele que guarda você, que guarda a sua história, guarda a sua vida, guarda o seu trabalho, guarda a sua família, guarda a sua casa física, sua casa espiritual. É ele que está lá sempre. Quando nós entendemos que é o Senhor que vigia por nós, os nossos olhos se abrem. Quando Jesus usa esse exemplo, ele está dizendo o seguinte: ele podia ter voltado sem falar nada para ninguém. Sem falar que ele ia voltar. Mas ele ainda diz que vai voltar. E nos ensina a esperá-lo, a aguardá-lo, a ansiá-lo. Isso é uma maneira dele dizer que quem está realmente vigiando é ele. Porque ele sabe que se for depender da nossa vigilância, não tem como. Mas o Senhor está conosco. Então, esse dono da casa que vigia por nós, essa vigilância simplesmente que nós devemos viver não é simplesmente ficar acordado com medo. É viver seguro em Cristo, porque Cristo está velando por nós. Cristo nos ama, Ele está conosco. E eu queria convidar você a ler o verso 44 comigo novamente, que diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A repetição de Jesus aqui é muito clara no verso 44. Estejam vocês também preparados. E a preparação não significa simplesmente táticas espirituais. Blindagem. Venha no círculo de oração que nós vamos te ungir e jogar um óleo em você. E aí você vai lançar um Hadouken, sei lá, qualquer coisa assim. Na realidade, é uma vida orientada por amor e fidelidade ao Senhor que está chegando.
Quando a gente olha esse texto à luz de outros textos, principalmente aquela da parábola das 10 virgens, todo mundo aqui talvez já ouviu, existem 10 virgens que têm lamparinas esperando a chegada do seu noivo. Algumas delas já adormecem, estão inertes, dão mole ali, pegam no sono, tem um cochilo, enquanto as outras 5 estão vigilantes e mantêm a sua lamparina acesa. Quando o noivo vem, elas entram para as bodas, mas as outras não entram. A ideia é o seguinte: Jesus não pediu para nós para controlarmos a sua vinda. Jesus não pediu para nós ficarmos chutando quando ele vai chegar. Jesus pediu uma coisa, na verdade, muito simples para nós: mantenha a sua lamparina acesa para quando eu chegar. A ideia é, a nossa preocupação não tem que estar quando o noivo chega, mas o quão fiel eu sou àquilo que o noivo pediu para eu fazer, pediu para eu ser. Então, na realidade, a questão ali não era as mulheres que estavam acordadas e deixaram, às vezes, por um vento, apagar a vela. Porque se ela estiver acordada, o que ela vai fazer? Ela vai acender de novo. Assim é a nossa vida. Existem momentos que nós pecamos, às vezes existem momentos que a gente se afasta do Senhor. Existem, às vezes, a noite da alma, que a gente se sente afastado da presença de Deus. Mas se nós estivermos acordados e a gente notar que a nossa lamparina está apagada, a gente irá acendê-la novamente. Ou seja, a única maneira de nós não entrarmos nas bodas não é se a nossa vela apagar, é se nós estivermos dormindo. Ou seja, Jesus está dizendo para nós: o que eu espero de vocês não é perfeição. O que eu espero de vocês é fidelidade. Fidelidade é diferente. Então, a volta de Jesus é sobre esperar a fidelidade do Senhor. Cristo vai despertando o nosso coração pelo amor, porque quando nós contemplamos a Jesus, na sua cruz, na sua ressurreição, na sua promessa, a gente consegue perceber que ele não está dormindo, ele está conosco. Ele nos vigia primeiro porque por isso nós podemos então vigiar com alegria e não vigiar com medo. Mudar a nossa forma de encarar o dia que nós encontraremos ele, seja o dia que ele vai rasgar esse céu e descer, seja o dia que ele vai nos levar. Nós não precisamos ter medo se nós estivermos acordados com as nossas lâmpadas acesas. E encerrando aqui, antes de encerrar a pregação de hoje, queria te perguntar, sinceramente, será que eu também, temos vivido nos nossos trabalhos, na nossa rotina, vigilantes? Será que quando nós olhamos para aquilo que nós temos vivido na nossa semana, nós temos tido um tempo de qualidade com a palavra de Deus? Ou um tempo de qualidade orando ao Senhor? Que não é simplesmente um tempo que a gente simplesmente vai parar tudo, mas é sobre uma prioridade. Isso é muito difícil. Difícil para todos nós, também difícil para mim. Nós somos muitas das vezes engolidos pela nossa rotina. Essa semana foi uma semana difícil, tive que fazer um monte de coisa, um monte de trabalho. Então, uma semana trocada, desregula tudo. Nem na academia eu fui. Aí se desregula tudo, a leitura da palavra. Mas é a hora que a gente olha assim, epa, a minha vela apagou. Deixa eu acender de novo. Então, que a gente possa colocar no nosso coração a ideia de que o Senhor não quer nos amedrontar, o Senhor quer nos preparar, Ele quer te preparar. E a única maneira de nós vivermos preparados é se nós nos mantivermos acordados em todos os momentos. Durante o caminho para o trabalho, durante a hora que a gente vai dormir, durante a hora que a gente vai trabalhar. E que a leitura da palavra não seja simplesmente uma coisa que a gente faz na nossa checklist do dia, mas algo em que a gente realmente quer ter uma intimidade com o Senhor, um aprendizado com o Senhor. Eu queria lembrar vocês que nós não vigiamos para merecer nada, nós não merecemos nada, nós vigiamos para que nós possamos sempre sermos fiéis e ensinarmos os outros a serem fiéis também. Então, nesse tempo de advento, que a gente está chegando agora, em que a gente vai falar sobre a volta de Jesus, sobre a preparação, que a gente possa mudar o eixo da nossa expectativa, não para medo, mas para alegria.
Que quando a gente estiver vivendo a nossa vida, nós não possamos mais estar escravizados pela nossa rotina, inertes, sonâmbulos. Mas que nós possamos despertar para esse rei que vem. E o texto diz algo lindo, o texto de Romanos 13, que é: agora é noite, mas está chegando o amanhecer. Você já viu o sol raiar? Antes do sol raiar, você começa a ver um pouquinho de luz no céu, alguns detalhes. Se você estiver distraído, às vezes você até perde o nascer do sol. Mas esses sinais são os sinais da volta de Jesus. Tudo que a gente tem vivido, essas notícias todas, que a gente possa ver como um amanhecer, não como um anoitecer. Jesus não está vindo para nos destruir, mas para nos salvar. E que a gente possa ver esse amanhecer a cada amanhecer da nossa vida, para que possamos confiar que o sol da justiça, que é Jesus, está chegando para resolver os nossos problemas. Queria pedir para você abaixar sua cabeça para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para te adorar e te bendizer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E te pedir que o Senhor possa, Senhor, fazer com que os nossos corações estejam sempre atentos, alertas, preparados, para que a tua vinda ou que a nossa ida até ti possa ser, Senhor, recheada de confiança, recheada de fidelidade, que possamos viver uma vida, Senhor, cheio da tua presença, e que nessa canção, com os olhos fechados, cantando, te adorando, nós possamos, Senhor, declarar aquilo que nós cremos de ti, possamos declarar a nossa esperança, possamos renovar a nossa vigilância e possamos, Senhor, ser colocados num lugar de paz, tranquilidade e justiça. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.